Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de matriz, resolvendo a questão de número 19. Vamos aqui para a lousa. Questão 19 diz o seguinte: determine x, y, z, de modo que a matriz A, 0, menos 4, 2, x, 0, 1, menos z, y2, z, 0, seja antissimétrica. Rivelino, como é que eu vou resolver uma questão dessa? Você não tem nem ideia do que é uma matriz antissimétrica. Então, vamos lá. Dá um exemplozinho aqui, né? Ó. Tem dois conceitos importantes que vocês têm que saber sobre matrizes. Primeiro, o que é uma matriz simétrica? Rivelino, me explique aí o que é uma matriz simétrica. Bem, uma matriz ela é chamada de simétrica quando ela é igual à transposta dela. Então, se você tem uma matriz A e a transposta dessa matriz A é igual à própria matriz A, nós dizemos que essa matriz é uma matriz simétrica. Vamos dar um exemplo. Você tem aqui a matriz A, ABC, BDE, CEF. Eu quero saber, ó, quem é a transposta de A. Vamos lembrar, Rivelino, o que é a matriz transposta? Uma matriz é chamada de transposta quando o que na matriz principal é linha, na transposta vira coluna. Então, primeira linha, ABC. Na transposta, primeira coluna, ABC. O que é linha, vira coluna. Segunda linha, BDE. Segunda coluna, BDE. Terceira linha, CEF. Terceira coluna, CEF. Beleza, vamos olhar agora. Olhe para a matriz A e olhe para a matriz transposta de A. ABC, ó, ABC. BDE, BDE. CEF, CEF. Se você observar, a matriz A e a transposta de A são iguais. Então, como A é igual à transposta de A, nós dizemos que essa matriz A é uma matriz simétrica. Por quê? Porque a transposta dela é igual a ela mesma. Então, esse é o conceito de matriz simétrica. Rivelino, beleza. E agora me diga o que é uma matriz antissimétrica. Ora, a matriz antissimétrica é uma matriz cuja transposta dela é igual a menos ela. Então, se uma matriz A é antissimétrica, então a transposta dessa matriz A é igual a menos A. Rivelino, explica aí. Vamos olhar para essa matriz. Aqui você tem a matriz 0BC, menos B, 0E, menos C, menos E, 0. Eu quero saber quem é a matriz transposta de A. Ora, a transposta da matriz A, o que é que eu tenho que fazer? O que é linha vai virar a coluna. Então, 0, B, C. O que é linha, vira coluna. Menos B, 0, E. O que é linha, vira coluna. Menos C, menos E, 0. Pronto. Essa matriz é a matriz transposta da matriz A. Eu peguei o que era linha e transformei em coluna. E agora, Rivelino, agora vamos achar a matriz menos A, ou seja, a matriz oposta de A. Quem é a matriz oposta de A? A matriz oposta de A é você pegar a matriz A, todos os elementos da matriz A e trocar o sinal. Então, 0 fica 0 mesmo, o B fica menos B, o C fica menos C, o menos B fica mais B, o 0 fica 0 mesmo, o E fica menos E, o menos C fica mais C, o menos E fica mais E, e o 0 fica 0 mesmo. Ora, se você olhar, o que é que você percebe? Que a transposta da matriz A, ó, que é essa primeira aqui, é exatamente igual a menos A. E, como a transposta de A é igual à oposta de A,
nós dizemos que essa matriz A é uma matriz antissimétrica. Quando é que uma matriz A é chamada de antissimétrica? Quando a transposta dela é igual à sua oposta. Rivelino, mas esses conceitos são complicados. Simétrica, antissimétrica, lembrar disso, não tem uma maneira mais fácil, não? Tem, tá certo? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se você olhar para isso que está marcado aqui, para esses números que estão marcados de verde, eles são chamados de quê? Opa, Rivelino, que são os elementos que pertencem à diagonal principal. Beleza. Então, toda a matriz simétrica, os elementos correspondentes, né, os elementos opostos, com relação à diagonal principal, eles são iguais. Tá certo? Os elementos opostos com relação à diagonal principal são iguais. Por exemplo, esse elemento aqui é oposto em relação à diagonal principal com esse. Então, eles são iguais. Esse elemento C é oposto a esse aqui com relação à diagonal principal. Eles são simetricamente opostos, né? E esse elemento aqui é oposto a esse outro com relação à diagonal principal. Então, na matriz simétrica, isso acontece. Os elementos simetricamente opostos em relação à diagonal principal são iguais. Ah, Rivelino, é mesmo, eu não tinha nem percebido. E na antissimétrica? A antissimétrica acontece parecido. Está aqui a diagonal principal, né? Os elementos opostos, simetricamente opostos, em relação à diagonal principal, eles não são iguais, mas eles são o quê? Opostos. Se um é B, o outro é menos B. Se um é C, o outro é menos C. Se um é E, o outro é menos E. É assim que você identifica uma matriz antissimétrica. Os elementos opostos, simetricamente opostos, com relação à diagonal principal, são números opostos, né? Se um é B, o outro é menos B. Então, deixa eu ver se eu entendi. Matriz simétrica, eu destaco a diagonal principal e olho para os elementos, né? Esses que estão opostos, né? Têm o mesmo sinal e são iguais. Beleza. Na antissimétrica, você tem aqui a diagonal principal. Esses elementos, né, opostos com relação a essa diagonal principal são os mesmos de sinais contrários. Eles são simétricos. Joia? Então é assim que você identifica. E agora, como é que a gente resolve as questões? Vamos lá. Agora fica mais fácil, né? Vamos resolver. Determine x, y, z de modo que a matriz A seja antissimétrica, tá certo? Determine x, y, z de modo que a matriz A seja antissimétrica. Ora, para ela ser antissimétrica, o que é que tem que acontecer? Vamos lembrar. Eu vou destacar aqui a diagonal principal e esses elementos, que são opostos com relação à diagonal principal, eles têm sinais contrários. Então, se aqui é menos 4 e essa matriz é antissimétrica, esse x aqui é o simétrico de menos 4. Então, o x vai valer quanto? Menos 4, que é igual a mais 4. Este y, que está oposto com relação à diagonal principal a esse 2, ele vai ter o sinal trocado, contrário ao do 2. Então, o y vai ser igual a menos 2. E o 2z, ele é oposto a 1 menos z, com relação à diagonal principal. Então, eles vão ter sinais contrários. 2z vai ser igual a menos 1 menos z. Joia? Então, já achamos o valor de x, já achamos o valor de y, falta o valor de z. Como é que a gente resolve essa equação? 2z igual menos 1 mais z
Traz esse z para o lado de cá, ó, fica 2z menos z. Então, 2z menos z é z. Z igual a menos 1. Tá certo? Então, 2z igual a menos 1 menos z. 2z igual a menos 1 mais esse, menos troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Z igual a menos 1. Beleza, Evelyn, questão fácil. Bem, ela é fácil porque você sabe o conceito de matriz antissimétrica. Se você não soubesse, era uma questão difícil, você nem ia se mexer. Então, iguala esses termos, né, ó, iguala esse termo ao contrário desse. Esse é igual a menos esse. Este é igual a menos esse. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Então, está aqui o conceito, né, de matriz simétrica e antissimétrica. E agora vamos para a questão de número 20. O que é que diz a questão de número 20? A questão 20 diz assim: determine x, y, z para que a matriz A seja simétrica. Opa, Rivelino, ela quer, a questão quer que a matriz seja simétrica. Então, vamos lá. Tá aqui a diagonal principal. Beleza. Está aqui a diagonal principal. E agora, qual é o conceito de matrizes simétricas? As matrizes, para serem simétricas, os elementos dispostos em relação à diagonal principal têm que serem iguais. Então, os elementos que estão dispostos em relação à diagonal principal, ó, têm que serem iguais. Então, bora lá. O x tem que ser igual a quem? Ao 2. Por quê? Porque o x está simetricamente disposto em relação à diagonal principal ao 2. Então, esse elemento aqui, ó, tem que ser igual a esse. X igual a 2. Pronto. E agora, no y? Bem, o y tem que ser igual a quem? A 5. Por quê? Porque esse y está disposto em relação à diagonal principal simetricamente ao 5. Tá certo? Simetricamente ao 5. E o z, Rivelino? Ora, o z vai valer menos 4. Por que, Rivelino, que o z vale menos 4? Porque o elemento z está simetricamente disposto em relação à diagonal principal ao menos 4. Então, o z tem que ser menos 4. Rivelino, questão também muito fácil. Sim, ela é muito fácil se você souber o que é uma matriz simétrica, tá certo? Então, não esqueçam, pessoal. Vamos recapitular aqui. Não esqueçam. O que é uma matriz simétrica? É uma matriz em que os elementos estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal são iguais. Então, uma matriz assimétrica quando os elementos dispostos simetricamente em relação à diagonal principal são iguais. Então, esse B e esse, eles estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. É como se a diagonal principal fosse um espelho, né? Ó, e o B fossem imagens, né? Ó, um objeto e a sua imagem. Eles estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. O C e o C, ó, também, né? Ó, como se fosse objeto e imagem. Eles estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. O mesmo acontece com E. Então, quando os elementos estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal, e esses elementos são iguais, a gente diz que a matriz é simétrica. E a antissimétrica? A gente diz que a matriz é antissimétrica quando os elementos dispostos simetricamente em relação à diagonal principal são opostos. Um é o inverso, um é o oposto do outro. Então, o B e o menos B, eles estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. E eles são opostos. Um é B, o outro é menos B. O C e o menos C estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. E eles são opostos. O E e o menos E estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal.
e um é o oposto do outro, tá certo? Quando isso acontecer, a matriz é dita antissimétrica. Então, moçada, com isso a gente resolveu mais duas questões e viu mais dois conceitos novos. Conceito de matriz simétrica e antissimétrica. Cuidado, esses conceitos são um pouquinho enrolados, mas se você visualizar bem, você consegue resolver, tá certo? E lembrar. Então, daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões e falar de matriz inversa. Forte abraço, valeu!